Olá, graça e paz, meus irmãos. Espero que todos se encontrem bem. Então, nós estamos fazendo esse vídeo para dar continuidade na nossa aula 4, que fala a respeito da teologia do culto. Ficou faltando uma pequena parte no domingo passado. E para não onerar aí mais um domingo para os irmãos, tomar o tempo de mais uma aula, a gente decidiu fazer o vídeo. Os irmãos podem assistir de casa e concluir a aula normalmente. Então, para os irmãos que já estavam presentes, e aos que vão assistir, nós estávamos tratando a respeito do assunto da teologia de culto. Os slides estão na tela para vocês irem acompanhando também. E o que era a teologia de culto, né? Nós conseguimos entender ali que a teologia de culto, ela serve para nós entendermos como nós vamos adorar a esse Deus, né? Estudar melhor o que as escrituras nos diz a respeito de como nós devemos conduzir o culto a esse Deus, como Deus quer que esse culto seja. Já que vimos vários exemplos na nossa aula, inclusive exemplos a qual o culto chegou a ser rejeitado, alguns cultos chegaram a ser rejeitados. Se teve culto rejeitado, significa que eu tenho um culto certo a ser prestado ao Senhor, um modelo correto. E como seria esse modelo, né? Então nós entendemos que o culto ele é necessário, né, por diversos modos, ele foi ordenado por Deus, ele foi confirmado por Jesus, ele é uma evidência ali da salvação, nós estudamos todos esses tópicos já. Ele é um meio de evangelização, um meio de comunhão e um meio de crescimento espiritual. Então conseguimos ali compreender como o Senhor nos mostrou que o culto precisava ser feito, ali que Jesus vem confirmando ele, que também várias pessoas ali após terem suas vidas transformadas, adoraram e exaltaram a esse Deus. E pessoas são evangelizadas, vêm a conhecer a Jesus durante os vários atos que ocorrem no culto, o louvor, a palavra, a adoração, a oferta, enfim. É um meio ali de nós estarmos nos reunidos como irmãos. Irmãos que nós não vemos muitas vezes durante a semana, não temos o contato, não conseguimos falar com nossos irmãos. Chega ali no culto, nós temos esse momento ali de unicidade, né, de comunhão com todos os nossos irmãos. O meio também ali de crescimento espiritual, porque nós estamos ali nos alimentando, nos nutrindo das palavras, dos louvores ali dito, estamos meditando, pensando em tudo ali que está sendo dito, então nós estamos crescendo espiritualmente também como corpo de Cristo. Nós temos também, que foi já dito, né, que o nosso culto ele é teocêntrico. Então, se nosso culto não for destinado a esse Deus, alguma coisa que não está certa, né? Se não é teocêntrico, ele não é um culto ao Deus Todo-Poderoso. Então, nós ali entendemos alguns termos da palavra Deus. Nós dizemos que Deus é Espírito e usamos ali o texto de João 4, né, a respeito para exemplificar, né, se esse Deus é Espírito, eu preciso me relacionar com ele ali em Espírito, em verdade. Ele é o Deus que é luz, a luz que traz luz às nossas trevas mesmo, que vai nos mostrar que sem a luz de Jesus, sem a luz desse Deus, nós não conseguimos enxergar a nossa própria escuridão. Ele é um Deus de amor, que se revela a nós em amor, que ele volta ao mundo que não temos o que oferecer para ele. Mas ele, sem nós termos nada em troca, nos amou incondicionalmente. E ele é um Deus único, o único Deus a ser adorado por nós, não há outro, né? Não há divisão ali nessa adoração do nosso Deus. E ele é uma pessoa, é um ser ilimitado, não há limites para esse Deus. E chegamos aqui ao nosso ponto. Foi só um review básico aí da aula, né? Não entramos em detalhes, afinal foram ali mais de 30 minutos de aula. Então entramos aqui no ponto ao qual paramos, perdão, já passei dois pontos aqui. Sobre o Deus verdadeiro, que foi o ponto que nós paramos. Nós até entramos um pouquinho aqui, mas eu acredito que já estava mais corrido. Então, o Deus verdadeiro, eles sabemos como verdadeiros adoradores, que a nossa vida, ela também é conhecida por Deus, né? Então, no tópico 3, ele vai aqui nos mostrar onde teve ali uma oferta, aí em Abel, né? E tem uma oferta ali que foi rejeitada por Deus e uma oferta que foi aceita. Então, se eu tenho uma oferta, que foi o que eu disse no começo desse vídeo, tá? Se ela foi rejeitada, eu tenho um padrão para que ela seja aceita. E ela precisa ser genuína, ela precisa ser sincera.
ela precisa ser uma primícia ali na minha vida, ela não pode ser de qualquer jeito, né? Então a gente sabe que por várias vezes, né, Deus ele fez essa rejeição, não foi só no Caim e Abel, tem vários outros exemplos que comprovam isso. Então eu preciso entender melhor quais são os pontos que levam para que o Senhor aceite a minha oferta durante o culto, a minha adoração, leva ali. Então a vida do adorador, ela importa sim nesse momento. A minha vida, ela é conhecida por Deus. Então eu preciso entender que a minha vida, ela precisa estar reta e íntegra para esse momento ser verdadeiro e sincero. Eu não posso ter uma vida que não condiz com as escrituras, que não está alinhada com aquilo que Deus quer, com os padrões da Bíblia, com os padrões de Deus, e dizer que a minha adoração é sincera quando eu cometo atos na minha vida que não condiz com Deus. Então, se eu tenho um Deus que é santo, a minha vida precisa ser santificada para eu poder adorá-lo. Se eu tenho um Deus justo, a minha vida precisa ser justa para eu poder adorar esse Deus. Então, eu não estou ali sendo coerente com essa adoração, certo? Então, é o que Deus traz ali na mulher samaritana, né? Ele vai perguntar para ela assim, cadê o seu marido, né? Ela vai trazer esse ponto, é o ponto principal que ele traz, e ela vai revelar que não, ela não tem um marido, o que ela tem agora não é dela. Então, ela vai entender que por mais que ela não fale da vida dela para esse Deus, ele é onisciente, ele tudo sabe a respeito das nossas vidas. Então, sim, a vida do adorador, ela é conhecida por Deus e ela importa. A nossa vida pessoal, ela importa nesse ato de adoração. O segundo ponto é que o verdadeiro adorador, lá na tela, né? O verdadeiro adorador, ele sabe que o local da adoração pode muitas vezes ser de pouca importância. E o texto referente faz o quê? Que os samaritanos, com uma briga já antiga deles, ali na divisão, né? Eles ficam presos a um local físico. Ele vai falar assim, vai chegar o momento, não importa mais o lugar, mas vai importar como, né? Então, o local ali físico, ele já não está importando a partir daquele momento, né? Jesus veio ali, vai morrer na cruz, para que o local físico, ele seja de pouca importância. Nós nos reunimos na igreja, nós temos um local determinado para nos reunirmos com nossos irmãos e adorar. Mas o meu local de adoração tem que ser constante. Eu preciso estar com a minha vida constante para adorar ao Senhor, desde que seja em espírito e em verdade. Bom, agora nós vamos ver aqui 3 perguntinhas que tem na aplicação da revista, que diz o seguinte: que aplicação isso tem para os nossos dias? Será que ainda hoje os filhos de Deus discutem sobre o melhor local para adoração? Será que nós ainda perdemos o nosso tempo discutindo? Aqui é o melhor lugar, a igreja A, a igreja B, aqui tem Deus, aqui não tem Deus, como nós escutamos alguns lugares dizer? Ou será que tem algumas denominações que se acham donas da verdadeira música? Porque esse é o meu jeito de adorar, é correto. Será que ainda nós nos pegamos nesses quesitos? Ou em algum momento já fizemos isso? Ou também alguns lugares que querem deter o verdadeiro estilo. Porque a gente sabe que o estilo muitas vezes é cultural também. Não é só a questão do, eu gosto desse estilo de música ou não. Ou de algumas que determinam que só vão cantar aquilo porque é só aquele ritmo determinado que atrai a presença de Deus, que adora a Deus. Como nós vimos até aqui, que não tem a ver com o estilo, e sim com a sinceridade, com o coração, com a forma que eu apresento essa adoração a Deus. Então são perguntinhas aí para nós pensarmos se já nos pegamos fazendo esses questionamentos e falando que somos donos dessa verdadeira adoração, ou se já nos encontramos em algum lugar que porventura faria isso. No ponto 3, vamos ter aqui que o verdadeiro adorador, ele sabe que a adoração deve ser feita com conhecimento que vem só por meio de Jesus, né? Adoração e conhecimento. Então, nós sabemos que a nossa adoração ela tem a ver com o que conhecermos de Deus, né? Até aqui. O que eu tenho que relacionar é esse Deus verdadeiro, eu tenho que estar fazendo a minha adoração sabendo que Ele é um Deus onisciente, que Ele é um Deus onipresente. Então, é uma adoração racional. Nós vimos até aqui que nós fazemos isso racionalmente, certo?
Então, ele sabe que a adoração vem por meio da salvação, né? Em Deus. Então, nós acreditamos que Cristo é a nossa salvação e também nós temos essa adoração devido a isso. Então, após nascer de novo e entendermos que a luz de Cristo entrou em nós, que Deus trouxe salvação, que nós reconhecemos nossas falhas, os nossos pecados, então aí nós podemos produzir a verdadeira adoração, porque nós voltamos aos tópicos anteriores, né? Que a nossa vida tem a ver também com a nossa adoração e todos os pontos até aqui já levantados. Ele traz um ponto bem relevante na revista, que é quando ele fala assim, que tem muitas músicas que nós chamamos de evangélico. Mas será que essas músicas elas produzem a verdadeira adoração? Vamos para pensar o seguinte: o que aquela canção está trazendo? Aquela canção está trazendo Deus? Está trazendo os atributos do Senhor? Ou ele está exaltando a nós mesmos, trazendo problemas apenas pessoais, elevando o nosso ego, massageando o nosso ego, deixando-nos confortável? Ou ela está falando de Deus, ela está sendo uma adoração teocêntrica, uma música voltada para Deus, que fala da sua bondade, da sua graça, da sua infinita misericórdia, do seu infinito amor. O que é que temos cantado? E até que ponto nós podemos usar a linguagem do mundo para alcançar as pessoas? Até que ponto infiltrar os costumes, as determinadas coisas seculares atraem as pessoas? Há um ponto na revista que ele fala o seguinte, é uma frase dita por Martin Lloyd Jones. A glória do evangelho, ela é quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Porque se eu tenho tudo parecido com o que tem lá fora, qual vantagem que quem está lá fora, tem de vir aqui para a igreja? Tem de aceitar e servir a esse Deus, que a gente diz que é todo poderoso, que fez todas as coisas com sua mão, que é um Deus bondoso, amoroso, um Deus misericordioso e um Deus de graça. Se tudo que tem aqui dentro é igualmente lá fora. E até que num primeiro momento, essas pessoas elas se sintam ódio de ouvir essa mensagem. Porque qual é a mensagem que Cristo prega? Se nós vamos ver o confronto de Jesus com a mulher samaritana, ele não está ali massageando o ego dela. Pelo contrário, ele está trazendo algo oculto da vida dela. Veja que o marido que você tem não é seu. A pessoa que você está hoje não te pertence. Epa, peraí, ele tá me fazendo um confronto. Certo? Então, a princípio, o mundo vai ter ódio. Tudo que nos confronta no primeiro momento, ninguém sai feliz porque saiu confrontado. Pelo contrário, às vezes vai te dar raiva e depois você vai parar e pensar. A partir de meditar, racionalizar naquilo que está te trazendo confronto. Então, a influência dos cristãos na sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. Quem está lá fora não precisa necessariamente se identificar. Achei gostoso o ambiente, tem uma música atrativa, tem uma iluminação legal, tem um instrumental legal, tem uma banda lá maravilhosa. Então, é um ponto bom para nós refletirmos. Até que ponto nós precisamos trazer coisas lá de fora para atrair quem está lá fora. Se a atração principal da igreja, do culto, é Deus. O verdadeiro adorador, no ponto 4, ele vai trazer a adoração em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro adorador sabe que o Pai deve ser adorado em espírito e em verdade. Então, nós já dissemos que Deus é espírito e nós precisamos nos relacionar com o Deus Espírito de uma maneira espiritual. Preciso entender como ele quer ser adorado espiritualmente e precisa ter sinceridade, precisa ser verdadeiro, não pode ser falso aquilo que eu faço diante desse Deus. Tem uma frase no livro Espiritualidade da Durvalina, do Seminário Betel Brasileiro, que ela diz assim:
Só uma mente espiritualizada, revestida das verdades de Deus, é capaz de relacionar-se com Ele de uma forma saudável. Então, adorar a Deus em espírito significa adorar a Ele exatamente da forma que Ele é. Precisamos exaltar aí os atributos de Deus. Então, eu preciso falar sobre Ele para poder adorar Ele verdadeiramente, lembrando quem Ele é. Eu não preciso lembrar quem eu sou. Afinal de contas, eu estou adorando a Ele. Então, eu preciso falar aí da sua imutabilidade, da sua onipotência. Nós já falamos de muitos aqui, da sua grandeza, da sua soberania, que Ele é autoexistente. Ele não precisa de ninguém para existir. Ele é eterno. Nele não há início e não há fim. Não há meio. Ele é eterno. Então temos muitas questões aí para trazer a adoração e reconhecer a majestade gloriosa do nosso Deus. E para concluir, tem o ponto B ainda, perdão. No ponto 4 ainda nós temos o ponto B aqui, que nós vamos falar que adorar a Deus em verdade significa essa sinceridade e essa autenticidade na nossa adoração. Em Mateus 15, 8, vai dizer o seguinte: este povo me honra com lábios, mas com o seu coração está longe de mim. O que ele está querendo dizer nesse texto, afinal de contas? Se nós estamos falando que precisamos ser sinceros e autênticos quando fazemos a nossa adoração. Se ele está falando com o texto que estamos honrando com os lábios, significa que não estamos falando o que está no nosso coração. Existe um ditado que diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se não for verdade o que estamos falando aqui dentro, quando se trata da adoração, nós estamos falando de algo que é interno para o externo. Não estamos falando de algo primeiro dito para depois ser sentido, nesse caso. Estamos falando que sentimos, que adoramos Ele com sinceridade, que o nosso coração o adora. E não adianta eu estar aqui professando com os lábios que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso. Se isso não for verdade. Se isso nos meus lábios não for condizente. Se eu estou falando coisas que não confirmam isso sobre Deus. Se os meus lábios estão muitas vezes amaldiçoando, se eu não estiver relacionando o que vem do meu coração para os meus lábios, eu estou honrando o Senhor com os lábios, mas o coração vai estar longe dele. E em Mateus 15, 5, 21 ao 26, ele traz uma coisa bem séria, que ele vai dizer, eu vou ler o 23 e o 24. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá fazer as pazes com seu irmão. Depois você volte e ofereça a sua oferta novamente a Deus. Já parou para pensar que ele não está falando nem se alguém te ofendeu. Ele está falando, você tem algum problema ali? Enquanto você está oferecendo sua oferta, ele está falando que alguém tem uma queixa contra você. Parou como isso? É sério? Aí depois a gente volta para trazer a adoração. Senão, o que vai acontecer? Ele está falando assim, senão o que você está oferecendo, você tem diferenças a ser tratadas antes da adoração. Agora, se você não trata isso antes de adorar, a sua adoração não vai subir. Então, o que você está fazendo no culto? Então tem muitos quesitos na Bíblia que se nós não seguimos, nós estamos fazendo a adoração da maneira errada. Deus não está recebendo a nossa adoração. E isso é muito sério. Então será que tem sido verdade? Isso é uma pergunta para nós pensarmos, refletirmos diariamente quando nós estamos nos nossos lares, principalmente quando nós estamos vindo ao culto. Será que tem sido verdade na minha vida? Não é na vida do meu irmão. Aquele culto que a gente vai lá para falar assim, fala Deus com o meu irmão, não é comigo mesmo. Será que tem sido verdade o que eu canto? Quando eu tô lá adorando, usa a minha vida, Senhor, minha vida é tua, o Senhor toma a direção da minha vida, o Senhor que guia meus passos, tem um louvor da harpa, né? Guia meus passos, meu Senhor, guia-me sempre, mas eu não deixo Ele me guiar. Será que o que eu tô lendo nas Escrituras, quando eu tô falando para Deus transformar a minha vida,
Quando eu estou falando para Deus que Ele precisa tirar de mim os meus pecados, os meus pensamentos maus, será que isso é verdade? Guia-me nos caminhos da vereda da tua justiça. Será que o que eu tenho feito no culto é sincero? Ou está sendo ali, eu estou ali mostrando, né? Eu estou no meio da multidão, então eu estou ali mostrando com os meus lábios que eu sou um verdadeiro adorador. Eu estou ali mostrando com a ênfase do que eu faço. Mas o meu coração está lá fora, o meu coração está bem longe da presença de Deus. Então são coisas para nós refletirmos quando nós estamos no culto. E aí nós vamos concluir esse estudo da aula 4, falando o seguinte: Jesus afirmou que o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente encontra lá em João 4, 23. E isso se deve a 2 fatores. O primeiro fato, ele é o quê? Que nós fomos criados. Deus nos criou. E nos criou para quê? Para louvor e para sua glória. E o segundo tem a ver com a própria natureza desse Deus tão grandioso, de todos esses atributos que nós trouxemos aqui. E nós dissemos. E ele é santo, santo e ele é santo. E ele exige que nós o adoremos. E para eu adorar a um Deus que é santo, eu preciso ter uma vida em santidade com este Deus. Então não há como eu prestar um culto a um Deus que é santo, se não for em santidade. Se eu não entender que eu fui criado para adorá-lo, e se eu não tiver uma vida reta, justa, piedosa, digna. E nós vamos finalizar com uma frase de Tony Gray, que diz assim: se você sair da igreja com sua fé mais forte, a sua esperança mais acesa, o seu amor mais profundo, a sua compaixão mais ampla e o seu coração mais puro, e a sua vontade mais firme na vontade de Deus, então você realmente está cultuando. Aí está uma boa régua para nós entendermos se nós estamos de fato indo para o culto entendendo o que é um culto. Se nós estamos indo para um culto entendendo o que é adorar a Deus, a esse Deus. E se nós estamos melhor ainda fazendo isso da maneira que Ele ordenou. Então, se nós entramos dentro de uma igreja e saímos da mesma maneira, algo está errado. E errado em nós. Então, nós precisamos sair com a nossa fé mais forte, acreditando mais nesse Deus. Com a nossa fé muito mais fundamentada nele. Ter uma esperança mais acesa. E a nossa esperança como cristão é que um dia Ele virá nos buscar. Que um dia iremos morar com Ele. E o seu amor mais profundo, uma compaixão mais ampla. O nosso coração mais puro. Então nós estamos cientes que nós estamos oferecendo um culto verdadeiro e sincero a Deus. E é com essa frase que eu quero finalizar aqui. E eu quero que você saia dessa aula também da mesma maneira que você vai sair de um culto, entendendo melhor o que é a teologia do culto. Nós estudamos aqui como Deus, como o nosso Deus deseja ser adorado. E agora nós não temos mais desculpa para adorá-lo de maneira incorreta. Então, nos próximos cultos que nós formos participar, nós temos que sair dessa maneira que Tony Gray disse. Deus abençoe a vida de cada um, que esse vídeo seja edificante para a sua vida e que a nossa missão seja cumprida em ser verdadeiros adoradores. Amém?